Olá, pessoal. Emerson de Castro Júnior aqui. Vim dar uma faladinha rápida sobre um assunto que é importante, mas que não é, né, nem sempre a gente tem toda a atenção devida na escola, que são frações equivalentes. A gente aprende a fazer um monte de continha com fração, mas o que significa uma fração ser igual a outra? Então, bom, primeiramente, antes da gente falar da conta direta, é importante a gente lembrar que um elemento dos números naturais é um número, ou seja, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Um elemento dos inteiros é um número, só que aqui a gente já inclui os negativos, -1, -3, -7 e os positivos também. Agora, quando a gente chega nas frações, que são os racionais, ainda são números, só que os números ficam um pouquinho mais complicados de se escrever. 1/3, 7/13, ou então o número 0,72, ou então até mesmo uma dízima periódica, 0,22222 infinitamente. Mas isso ainda são números. Só que devido à complexidade desse número, a gente precisa de uma estratégia melhor para comparar quando um número é igual a outro. Nota que o número 1 é fácil checar se 1 é igual a 1. É trivial. Tipo, você olha 1, pronto. Nesse primeiro caso, 1 igual a 1, você olha, você já vê que dos dois lados da igualdade, as duas coisas são iguais. Nos inteiros, -2 e -2, é fácil checar se são iguais, porque eles têm um único representante. Cada número tem uma única forma de ser representada. Ignorando as vírgulas, tá? A gente vai pensar só sem vírgulas por enquanto. Sem números com vírgula, com expansão decimal. Agora, nos racionais já não é verdade isso. O número 1/2 e o número 4/8 podem ser iguais. Tipo assim, se olha para um lado e olha para o outro, você não tem uma maneira imediata de checar. Para isso serve a gente checar quando uma fração é equivalente a outra. Então, quando uma fração é equivalente a outra. Duas frações são equivalentes se, ou seja, equivalente, a gente pode. Existe uma razão da gente falar equivalente, porém, você pode falar que são simplesmente iguais. Duas frações são iguais quando representam o mesmo número. Isso significa que elas são iguais, são equivalentes, só se, quando a gente multiplicar de cruz em cruz, a igualdade é preservada. Então, D vezes A, multipliquei em cruz, preserva a igualdade de B vezes C. Então, duas frações são a mesma, duas frações representam o mesmo número, somente se, quando a gente multiplicar em cruz, em x, o resultado permanece o mesmo dos dois lados. Então, vamos ver casos equivalentes. Casos em que as frações são a mesma. 3/5 e vou colocar o próprio 3/5, só para 3/5 é a mesma coisa que 3/5, né? Eu escrevi o mesmo número. Mas vamos ver se a regrinha se aplica. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 3 também vai dar 15. Ocorreu a igualdade, então as duas frações são iguais, equivalentes. Eu, inclusive, sou a favor da gente explicar para as crianças que equivalente é o nome normalmente usado, mas que na prática é melhor falar que as duas frações são iguais. Porque, enfim, existem razões mais profundas para isso. Mas pode dizer só que elas são iguais. Vamos ver um caso que não é tão imediato. 7 décimos e 14 vinteavos. Será que são equivalentes? Vamos ver. 20 vezes 7 vai dar 140. Tá certo. 10 vezes 14, 140. Deu resultado igual dos dois lados. Então as frações são equivalentes. Sempre que multiplicar em cruz e der igual, é equivalente. Vou pegar o caso até um pouquinho pior. 2,5 sobre 4 e 7,5 e 12.
Fração, normalmente, são números inteiros em cima e embaixo. Mas nada impede de você colocar um número quebrado em cima ou embaixo. E a regra ainda vale. Vamos ver se são equivalentes. Multiplico em x, 2,5 vezes 12. Eu boto um número difícil de propósito, daí eu tenho que ficar fazendo conta agora, né? Vai dar 24,30. 4 vezes 7,5 também dá 30. São iguais. Essas frações são equivalentes. Então, sempre que ocorrer isso, né, são equivalentes. Quando ocorre delas serem equivalentes, dá no mesmo que você simplificar alguma das frações. Se você simplificar uma das frações, você chega na outra. Vou voltar aqui nos exemplos anteriores. Ó. Percebe que essa daqui, se eu simplificar em cima e embaixo por 2, vai virar exatamente outra fração. Essa daqui é um pouquinho mais difícil de enxergar. Se eu simplificasse por 3 em cima e embaixo, elas viravam a mesma coisa. 7,5 por 3 viraria 2,5. 12 dividido por 3 é 4. Só que isso é uma coisa para uma segunda aula, né? Inicialmente, checar se duas frações são iguais, multiplica em x. Se você quiser desenvolver isso melhor, você pede para a pessoa simplificar. Simplificar no sentido de reduzir a fração, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos checar casos em que não são equivalentes. Não equivalentes. 7 terços e 3 sétimos. Opa, os números são iguais, são só invertidos. Tem cara de ser equivalente. Vamos ver. Multiplicar em x. 7. 7,49. 3 vezes 3. 9. Deu diferente. Então, as duas frações são diferentes. Não são equivalentes. Não representam o mesmo número. Vamos ver outra. 3, 6, 8, 80. São números parecidos. Tem cara de que seria equivalente. Vamos ver. 80 vezes 3, 240. 8 vezes 6, 48. Nossa, deu muito diferente. Diferente, portanto, diferente. As frações representam números diferentes. Não são equivalentes. A ideia é essa. Somente isso. Multiplicar em x. Já é, pessoal. Essa aqui é homenagem a você, Lu, tá? Agora um bate-papo para finalizar. Por que a gente usa o nome equivalente? Assim, isso aqui já é. Agora a gente vai subir o nível. Aqui a gente estava falando de um nível mais baixo de continha, agora vamos subir o nível agora nível docente. A gente fala equivalente porque assim, quando a gente fala de números, números são construções algébricas e abstratas. A maneira que a gente faz para construir os números são construções usando classes de equivalência, que é um objeto pesado na matemática. Então, quando duas classes são equivalentes, elas representam a mesma coisa. E frações, na verdade, são classes de equivalência. Então, quando duas frações são equivalentes, quer dizer que elas pertencem à mesma classe, representando o mesmo número. Só que uma vez que a gente já completou essa construção, uma vez que a gente já conhece essa construção, não faz mais sentido falar de equivalência de classes. A gente fala logo que é igual. E porque a equivalência serve justamente para isso. Para você não ter que se preocupar com a propriedade da equivalência e se importar direto com a propriedade da igualdade. Porque é muito mais complicado falar de equivalência. Inclusive é um assunto que muitas faculdades só passam no mestrado. Algumas nem no mestrado. Tem gente no doutorado que nunca aprende isso. Porque é muito específico também, muito exato e muito foco de matemática pura. Então, isso é o porquê eu enfatizo quando eu ensino isso também. E que você, em vez de falar frações equivalentes, usa o nome porque é o nome proposto pela BNCC, pelo MEC. Joia. Mas para as crianças e para os jovens, enfatiza que o nome é equivalente por razões muito avançadas.
A gente pode simplesmente falar que elas são iguais. Aqui a gente está testando se as duas frações são iguais. O que significa elas serem iguais? Representar o mesmo número. Porque os números começam a ficar um pouco abstratos aqui, não é? Como é que você explica para o seu aluno o que é 0,376? É um pouco abstrato esse número. A gente consegue inferir o que ele significa, quantos por cento ele é de um total, a gente consegue inferir ele. Mas ele não é tão sólido quanto o número 1. Esse número quebrado, que a gente pode representar como uma fração, é um pouco abstrato. E por isso que a gente usa essa ideia de equivalência. Porque a gente está representando um número que não é tão fácil de enxergar. Não é nada fácil, inclusive. Enfim, é isso. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.